paz seja convosco. Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e o mesmo para toda a eternidade. Com a permissão de Deus, aqui estamos mais uma vez para falar dessa palavra que é de Deus para o seu coração. E eu espero que, enquanto eu falar aos seus ouvidos, o Espírito Santo de Deus possa falar aos ouvidos do seu coração, aos ouvidos da sua alma. Também você que está acompanhando essa live, desejando colocar o seu nome de uma forma especial na oração, através do próprio computador, do próprio celular, você pode mandar o seu pedido de oração, que a Isa está ali anotando, e nós estaremos orando por você aqui, e também durante as madrugadas, quando estiver orando, buscando a Deus, estarei fazendo menção do seu nome, do seu problema, orando para que Deus te dê a vitória. Mas, na verdade, o nosso propósito é falar desta palavra, essa palavra que permanece para sempre, esta palavra que nos fortalece, essa palavra que nos orienta, segundo o salmista Davi, ali no Salmo 119, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a tua palavra, né? Então a palavra de Deus é que ilumina o nosso caminho, que nos ajuda para que nós possamos nos conduzir bem, para que nós possamos andar em segurança. Separei um texto das Escrituras para nós meditarmos neste momento e espero que seja bênção para a sua vida, espero que seja bênção para você, espero que isso venha agregar na sua fé. Está no livro de Atos dos Apóstolos. E esse fato ocorreu no momento em que a igreja de Jesus estava sendo muito perseguida ali na cidade de Jerusalém. A igreja estava crescendo, muita gente se convertendo, muita gente sendo batizadas. A tal ponto cresceu a igreja que os diáconos foram instituídos, né, foram escolhidos pelos apóstolos para ajudar no trabalho da igreja. Que a igreja estava ali crescendo e precisava atender o povo. E foi nessa época que uma perseguição se levantou de tal maneira que começaram a prender, a levar arrastados os cristãos e eram colocados nas arenas, nas prisões, nas masmorras, e muitos eram mortos, ou quase todos eram mortos, e mortes assim violentas, né? Por feras nas arenas, para a alegria dos romanos que ali estavam. Alguns eram crucificados e jogavam óleo e colocavam fogo para iluminar as noites de Roma, ou de Jerusalém, né? Para iluminar as noites de Jerusalém. Enfim, era uma perseguição enorme. E foi nessa época que muitos cristãos fugiram de Jerusalém. E esses cristãos que fugiam de Jerusalém, por onde passavam, eles pregavam a palavra de Deus. Eles anunciavam o Evangelho. Eu sempre tenho dito que Deus faz com que tudo concorra para o nosso bem. Então, nessa perseguição, na igreja que estava ali na cidade de Jerusalém, todos aqueles cristãos que conseguiam escapar, fugir de Jerusalém, por onde passavam, eles levavam a palavra de Deus, ou seja, tornaram-se missionários, né? Muita gente passou a ouvir a palavra de Deus, muita gente se converteram por causa dessa mensagem que era pregada. Na verdade, o diabo achou que ia matar os cristãos, pelo contrário, ia acabar com a igreja, pelo contrário. Os cristãos por onde passavam, mais gente conhecia Jesus, mais gente se convertia, mais gente tinha o seu nome escrito no livro da vida. E assim também, estamos vivendo dias difíceis, as portas dos templos fechadas, muita gente querendo louvar a Deus, querendo estar na casa de Deus, né?
com aquela vontade de estar cantando, glorificando, orando com os irmãos, mas não pode. Os templos estão fechados. Mas eu tenho certeza que cada casa, aonde tem uma mulher, um homem de Deus, uma moça de Deus, um rapaz de Deus, ali o nome de Jesus está sendo cultuado. Então, fecha-se a porta de uma igreja, mas dezenas de outras são abertas, nos próprios lares, nas próprias casas. E eu espero também que através dessa live, muita gente conheça Jesus, muita gente possa abrir o seu coração, ter um encontro com o Salvador Jesus, ter sua vida transformada e receber aquela certeza de vida eterna. E esse texto que eu vou ler para vocês agora, está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, e faz menção a um diácono chamado Felipe. Um dos diáconos, que era Estevão, havia sido morto dias atrás, apedrejado. Foi morto a pedrada por crer em Jesus, por servir a Jesus. Foi o primeiro mártir do cristianismo, foi Estevão. Ele era um diácono. E agora também nós vamos ler sobre Felipe, que era também um dos diáconos da igreja. Preste bem atenção nesse texto que está no capítulo 8, versículo 4 em diante, diz assim: mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Ou seja, eles saíram para não morrer em Jerusalém, mas por onde eles passavam, eles falavam de Jesus, falavam da palavra, porque eles tinham essa convicção, assim como eu tenho, como você também tem, que a palavra é poderosa, que a palavra, quando entra no coração de uma pessoa, ela transforma a vida. Essa palavra aproxima o homem de Deus, essa palavra dá certeza de vida eterna para o homem. Então essa era a palavra que Felipe estava pregando. Versículo 5: e descendo Felipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E olha, essa é a mensagem, é Jesus, aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados, que ressuscitou e está vivo. Não existe nenhuma outra mensagem que a igreja deve pregar a não ser essa, do Cristo vivo, do Cristo ressuscitado, do Cristo que vem para salvar o homem, aquele que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Esta é a mensagem que eu estou pregando para você neste momento, a palavra poderosa, o Evangelho do Senhor Jesus. E as multidões unanimemente prestavam a atenção ao que Felipe dizia. Aí está um dos segredos para as pessoas adquirirem fé, para as pessoas serem abençoadas, para que o milagre aconteça no lar, na casa, na família, é a pessoa prestar atenção na palavra. Porque quando ela presta atenção, ela guarda a palavra no coração. E quando ela guarda no coração, essa palavra cria raízes. E ela gera fé, ou ela aumenta a fé no coração da pessoa. Então eles prestavam assim unanimemente atenção ao que Felipe pregava, porque eles ouviam e viam sinais que ele fazia. Olha bem, a palavra que Felipe pregava, ela era acompanhada de sinais, de maravilhas que aconteciam. Há muitas pessoas que acham que o tempo de milagre já passou. Mas quando você conhece a palavra de Deus, e você olha ali no livro de Hebreus, capítulo 13, quando diz assim: nosso Senhor Jesus, Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje e o mesmo para toda a eternidade. Isso quer dizer que aquele Jesus, que operava maravilhas, que curava, que libertava, que abençoava, Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje. Hoje Ele continua curando, continua libertando, continua salvando todo aquele que nele crê. Então Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem,
hoje e será o mesmo para toda a eternidade. Ou seja, Jesus é o mesmo Jesus que andou pelas estradas poeirentas da Galileia, o mesmo Jesus que esteve no barquinho com os discípulos, o mesmo Jesus que esteve nas sinagogas, é o mesmo Jesus que está aqui ao meu lado, nesta hora, e que está ao seu lado aí também, que está juntinho de você, que está aí perto de você, e você pode dar um glória a Deus por isso, pode dizer aleluia por isso, porque Jesus, Ele está ao seu lado, Ele está aí juntinho de você. Então os sinais aconteciam, as maravilhas aconteciam, quando Felipe estava pregando. E olha o que o texto fala mais adiante: porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois os espíritos imundos saíam de muitos que o tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Olha os sinais: pessoas endemoniadas eram libertas, pessoas oprimidas eram libertas, pessoas que viviam atormentadas eram libertas. Quantas pessoas nos dias atuais vivem atormentadas por espíritos malignos? Quantas pessoas vivem aí escravas do diabo, acorrentadas, escravizadas, uma vida de derrota, uma vida de prisão, não tem paz, não tem alegria, não consegue ser feliz, é desespero, são noites que não dorme, tendo alucinações, tendo visão, vendo coisas, vultos no quarto, manias de perseguição, manias de suicídio, pessoas que quer, sabe que faz mal para ela, mas ela quer deixar e não consegue do vício. Está vendo seu fígado ser destruído pelo álcool, ele não para. Está vendo sua vida ser destruída pelas drogas, ele sabe que precisa deixar e não consegue, por causa da força maligna que está na vida dele. Aí está o poder do Evangelho: conhecereis a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32 e 36. O Filho de Deus, Jesus, Ele tem poder de quebrar esses grilhões, de libertar a pessoa dessa escravidão, de libertar do vício, de libertar das drogas, da cachaça, de libertar dessa opressão, dessa obra maligna que oprime, que não deixa a pessoa ser feliz, que não deixa a pessoa dormir. E Felipe pregava a palavra, os demônios saíam, os enfermos eram curados, os paralíticos andavam. Eu me recordo agora, isso há muito tempo, quando eu era pastor em Recife, eu estava fazendo uma reunião em Casa Amarela, igreja do pastor Osir Valverde, um grande homem de Deus, homem que ganhou muitas almas para Jesus. E eu me recordo que eu fazia uma reunião na sexta-feira lá para ele, e numa das reuniões a igreja era muito cheia, o pastor Osir era muito usado por Deus, a igreja superlotada. E eu me recordo que no culto da manhã Jesus curou 4 paralíticos, os caras deixaram a muleta. À tarde também foi mais ou menos isso, mais uns 4 paralíticos. E à noite, pessoas levantando cadeira de roda na mão, pessoas jogando muleta para cima. Por quê? Porque Jesus não mudou. Ele curava no passado, Ele cura nos dias de hoje. Ele operava milagres no passado, Ele opera milagres nos dias de hoje. E olha, nós estamos vivendo dias como no dia dos apóstolos. Homens fazem leis para prejudicar a igreja, exigem tantas coisas, tudo dificultando a pregação do Evangelho. Mas isso para nós, que conhecemos a palavra de Deus, é um incentivo a gente orar mais, buscar mais a Deus.
e saber que Deus continua sendo o mesmo. E a única forma do cristão agir é pregando a palavra e orando para que os sinais aconteçam, para que os milagres aconteçam. A igreja quadrangular, ela não mudou, ela é a mesma. Ela prega que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo batiza no Espírito Santo, que Jesus Cristo cura e que Jesus Cristo brevemente voltará. Então nós acreditamos na volta de Jesus. Nós acreditamos que Jesus salva o pecador. Nós acreditamos que Ele batiza no Espírito Santo, ou seja, Ele dá poder para a pessoa ter uma vida de vitória. E nós acreditamos que Ele continua sendo o mesmo, curando, libertando e abençoando os doentes. Por isso que as pessoas, quando vêm à igreja, os milagres acontecem, porque Jesus continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas aqui o texto termina no versículo 8 dizendo que havia grande alegria naquela cidade. Olha, com certeza essa aldeia de Samaria era uma aldeia triste. Era uma aldeia triste. Mas a pregação do Evangelho transformou aquela aldeia. Uma aldeia que era triste passou a ter muita alegria. Alegria é a primeira coisa que acontece na vida de uma pessoa que ouve a palavra de Deus. Ela passa a ter alegria, porque a alegria é um dos frutos do Espírito Santo na nossa vida. Amor, alegria, está em Gálatas capítulo 5, versículo 22, que um dos frutos do Espírito é a alegria. Então, tanta gente infeliz, tanta gente sofrendo, chorando, amargurada, mas o Evangelho, quando entra na vida de uma pessoa, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Quanta gente está perdida em tristeza, afundada na lama, sofrendo amargamente, mas quando ela ouve o Evangelho, é como aqueles que estão assentados na região do vale da sombra da morte. A luz raiou, a luz brilha, a tristeza vai embora, as trevas saem. Havia alegria lá na Samaria. Se você é uma pessoa triste, infeliz, experimenta abrir o coração para Jesus. Sua vida vai mudar da água para o vinho, porque a primeira coisa que acontece na vida de alguém que passa a crer em Jesus, ela tem alegria. Tem amor, alegria, paz, mas a alegria sobressai. Ela se torna uma pessoa feliz. Aquela pessoa, é aquilo que Jesus falou: rios de águas vivas fluirão do seu interior. Alegria, gente. É isso que o povo está precisando hoje. O povo tem andado muito triste, muito cabisbaixo, sem esperança. Mas Jesus é o sol da justiça. Jesus é aquele que entra na vida da pessoa e ela se levanta e torna-se uma pessoa alegre, uma pessoa feliz. E olha, gente, eu tenho certeza que a pessoa, quando ela conhece Jesus, ela passa a servir a Deus. É aquilo que diz o Salmo 100, ela serve com alegria. É por isso que o cristão sente falta da igreja. Tem pessoas que falam assim: Deus está em toda parte. Eu sei que está. Deus estava com Jonas lá no ventre do peixe. Deus estava com os hebreus lá na fornalha. Deus estava com Daniel lá na cova dos leões. Deus estava com seu povo lá atravessando o Mar Vermelho. Mas quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. Como é bom estar na casa de Deus. Como é bom estar na casa de Deus. Servir ao Senhor com alegria, se apresentar diante dele com cântico. E é na igreja que Deus opera milagres.
Um dos milagres que acontece na igreja é a transformação. A pessoa ouve a palavra, a água limpa vai entrando, e a pessoa vai ouvindo e sua vida vai sendo transformada. Da morte para a vida, da derrota para a vitória. Não tem coisa melhor do que estar na casa de Deus, minha gente. A pessoa vai no campo de futebol, se alegra quando o seu time ganha, grita gol. Quando perde, volta triste para casa. Mas a igreja é diferente. Você vem para a igreja, você louva a Deus, você canta, você se alegra. Porque é aquilo que a palavra do Senhor fala, né? Ó, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivem em união. Então a igreja é o lugar onde o povo que confia em Jesus, que crê em Jesus, se reúne. Para quê? Para cantar louvores, apresentar cântico diante de Deus, ouvir a palavra, orar juntos. E quando estão juntos, reunidos, Deus ordena a bênção. Salmo 133, aquele mar de fé, todo mundo junto, Deus ordena a bênção. É por isso que milagres acontecem. Olha, veja bem, Ana era uma mulher triste, era uma mulher infeliz. Há anos que ela queria ser mãe e não podia porque era uma mulher estéril. E um dia ela está no templo orando, buscando a Deus, clamando a Deus. E quando ela está saindo, as escrituras falam que o rosto dela não era mais um rosto de estéril. Passaram o seu tempo. Aparece Ana lá com o filho, foi o profeta Samuel. O milagre da vida aconteceu dentro da igreja, quando ela estava orando. O milagre da vida aconteceu quando Ana estava orando. Eu falei agora da cura de um paralítico, mas eu quero trazer aqui para as escrituras, lá no livro do Evangelho de Lucas, no capítulo 13. Jesus estava dentro da igreja. E de repente ele viu uma mulher que andava curvada. E a Bíblia fala que há 18 anos essa mulher andava curvada. Ela tinha um espírito de enfermidade. Ela não podia ficar em pé. A sua vida era andar olhando para baixo. Tem tanta gente assim, né? Andando, só olhando para baixo. Só derrota, só fracasso. Não tem vitória, não tem alegria. Jesus puxou essa mulher, impôs a mão sobre ela, e o espírito de enfermidade saiu do corpo dela, ela ficou com o corpo ereto. Foi um dos grandes milagres de Jesus. Está no Evangelho de São Lucas, no capítulo 13. E ali havia alguns religiosos, alguns fariseus, dizendo, pô, mas hoje é um dia santo para nós. E o Senhor curou num dia santo. Nesse dia santo não pode fazer nada. E Jesus ali olhou para aqueles homens e falou assim, vocês são hipócritas. Não convinha soltar desta prisão esta mulher nesse dia? Aqui 18 anos ela sofria, estava presa. Sempre os fariseus vão criticar, sempre vão falar contra. Pode saber, tem gente que fala contra a igreja, contra a pregação, sempre vai ter. No tempo de Jesus era assim, mas Jesus chamou de hipócritas. É por isso que não recebem milagre, não recebem bênção. Por isso que tem uma vida vazia, tem uma vida seca, porque não crê em Deus. Mas essa mulher foi curada. Milagre aconteceu na vida dela. Estou também recordando, mesmo lá em Recife, eu tive um caso de uma senhora que chegou em uma de nossas reuniões e também ela andava corcunda, não conseguia levantar. Mas aquilo ali era uma obra maligna que foi feita quando ela era criança. E havia uma multidão. E quando eu estava orando a oração, a prece da libertação,
no momento que estava expulsando demônios, orando pelos enfermos, aquela mulher deu um grito e as costas dela se abriu, um bicho saiu voando e as costas fechou. E ela levantou o corpo. Foi um grande milagre que Deus realizou ali na nossa reunião. Então Jesus não mudou, Ele é o mesmo ontem e o mesmo hoje. Ele operava no passado, Ele opera no presente. O importante é você saber que quando você abre o coração para Jesus, o Evangelho entra na sua vida, a alegria toma conta do seu coração. E um coração alegre aformoseia o rosto. A tristeza vai embora. Isso está no livro de Jó. Que quando você tem Deus na vida, você está na presença dele, até a tristeza salta de alegria. Ou seja, não tem espaço para a tristeza na vida de quem tem Jesus. Não tem espaço. Por isso, esse evangelho que Felipe pregava lá na Samaria, a palavra de Deus, o nome de Jesus, os milagres aconteciam, almas eram salvas. Essa palavra que está sendo pregada para você neste momento. E eu creio que o mesmo Jesus continua operando milagres e maravilhas. Eu gostaria que, nesse instante, você pudesse encher o seu coração de fé, de confiança em Deus, e fazer como Ana, que clamou a Deus: Deus, tem misericórdia de mim, eu quero ser mãe, mas eu sou uma mulher estéril. Deus fez um milagre no ventre de Ana. Seu marido a conheceu e nasceu Samuel, que foi um profeta. Quem sabe você precisa de um milagre na sua vida também, na sua casa. Você pode clamar a Deus. E você, cristão, fala: pastor, eu estou fraco na fé, eu estou aí meio. Fala: Espírito Santo, enche a minha vida, derrama azeite do Espírito na minha vida, encha o meu coração. Fala: Deus, toca com sua mão na minha vida e me abençoa agora. Convido você a se irmanar comigo nesta prece, com os pedidos de oração que a Isa está me trazendo. Convido você a desligar o seu pensamento de tudo aquilo que é material. E juntos invadirmos o impossível, o sobrenatural. Talvez você tenha problema nas pernas, problema de locomoção. Coloque as mãos sobre a sua perna, no ombro, no braço, nos ouvidos, nos olhos, na boca, na garganta. Coloque a mão sobre a sua enfermidade. Talvez você está passando por um problema tão difícil. Coloque a mão no coração. E se você precisa de poder do Espírito Santo, faz assim com as suas duas mãos, no sentido de receber. Forme comigo agora essa corrente poderosa de prece. Grande Deus, Deus da minha vida, Deus da minha alma e do meu coração, ó Deus em quem movemos e existimos, adentramos aos oráculos de tua santidade, irmanados por esse sentimento de fé, invocamos o teu poder, a tua glória e a tua graça, sobre todos esses que oram conosco. O chefe de família, a dona de casa, a moça, o rapaz, a criança, que as vibrações autênticas do Espírito Santo possam envolvê-los agora. E a sua graça se manifestar salvadoramente, Senhor, entrando no coração do homem, testificando no coração dele, chamando-o para estar perto de ti, para arrependimento dos pecados e aceitar o Senhor como Salvador. Ó Deus, oro pelo milagre, oro para que nesse instante a tua boa mão, as mãos ensanguentadas com os cravos, com os pregos lá da cruz, possam ser colocadas sobre esta pessoa doente. Tu és um Deus de milagres, tu és um Deus que cura o enfermo. Coloca as tuas mãos
para operar o milagre, Senhor, nessa perna, nesses pés, nesse joelho, nessa rótula, nesses músculos atrofiados, nesses nervos, Senhor, que precisa do toque das suas mãos. Toda ferida, toda úlcera, ó Deus, sejam queimadas e que o Senhor cure nesse instante. Toca, Senhor Deus, na mão, no braço. Ó Jesus, que haja milagre nesse antebraço, no ombro, na coluna vertebral, na coluna cervical, o desvio, o bico de papagaio. Deus, que haja milagre nessas vértebras agora. Deus, toca no globo ocular, toca, Senhor, no pavilhão auditivo, toca, Senhor, nas cordas vocais, na laringe, na faringe, no esôfago, no estômago, no intestino, no fígado, nos pâncreas, nos rins. Ó Senhor Todo-Poderoso, que haja milagre nesta vida agora. Toca nesta mulher, Senhor, toca nesse útero, nesse ovário, nessas trompas, esses caroços, Senhor, no seio, que o milagre aconteça neste instante, ó Deus, pela minha fé, pela minha confiança. Ó Deus, coloca os problemas na sua presença, coloca, Senhor, problema material, financeiro, profissional, sentimental, espiritual, coloco diante do seu altar, Senhor, assim como caiu fogo do céu, lá no altar, quando Elias clamou, que haja, Senhor, fogo do céu sobre esta vida, sobre esta casa, sobre este lar, sobre esta família, e que o milagre aconteça agora. Encha o coração dos seus filhos com o poder do teu Espírito Santo, que o óleo fresco venha do seu altar, para ungir essa cabeça, para fazer o cálice transbordar, que, ó Senhor, essa pessoa seja renovada, restaurada na sua fé, seja fortalecida, possa se levantar e dizer: com meu Deus eu saltarei muralhas. Ó Deus, está em suas mãos agora todos esses que fizeram o seu pedido de oração, que estão com o seu nome aqui, ó Deus, agora. Eu coloco a minha, mas que a sua mão seja colocada sobre eles, Senhor. Deus, abençoe esse povo, pois eu creio na tua palavra, eu creio no milagre, em nome de Jesus, teu Filho amado, aquele que vive e reina para todos, sempre e sempre. Amém. Diga comigo, amém. Pois bem, queridos, respira bem fundo e diga glória a Deus. Glória a Deus. Estamos chegando ao final de mais uma live. Agradeço a sua atenção por ter acompanhado conosco. Se você puder, compartilhe esse vídeo, essa gravação com seus contatos também aí na internet. Estará me ajudando na evangelização. Estou falando aqui da Igreja Quadrangular de Vila Lindo Luz e Itapetininga. Agradeço ao Jefferson e à Isa que estiveram comigo. E que viva Jesus nos nossos corações. Fica com Deus.